A voz humana é um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, é o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. E mesmo assim, muitas pessoas passam pela experiência de falar sem ninguém ouvir. E por quê? Como podemos falar poderosamente para fazer diferença no mundo? O que eu gostaria de sugerir é que existem alguns hábitos que precisamos afastar. Eu reuni aqui, para seu prazer, 7 pecados mortais da fala. Não tenho a pretensão de dizer que é uma lista completa, mas esses 7 pecados, eu acho, são grandes hábitos nos quais todos podemos cair. Primeiro, fofoca. Falar mal de alguém que não está presente. Não é um bom hábito e sabemos muito bem que a pessoa que fofoca, 5 minutos depois, estará fofocando sobre nós. Segundo, julgar. Conhecemos pessoas como nessa imagem. É muito difícil escutar alguém se você sabe que está sendo julgado e condenado ao mesmo tempo. Terceiro, a negatividade. Você pode cair nessa. Minha mãe, nos últimos anos de vida, tornou-se muito negativa e isso é difícil de ouvir. Eu lembro que um dia eu disse para ela, hoje é 1º de outubro, e ela disse, eu sei, não é terrível? É difícil ouvir quando alguém é tão negativo assim. E outra forma de negatividade é reclamar. Bom, essa é a arte nacional do Reino Unido. É nosso esporte nacional. Reclamamos sobre o clima, sobre esporte, sobre política, sobre tudo, mas, na verdade, reclamar é um sofrimento viral. Não é espalhar luz do sol e leveza no mundo. Desculpas. Todos nós conhecemos esse cara. Talvez todos nós tenhamos sido esse cara. Algumas pessoas têm um atirador de culpa. Elas jogam a culpa em todo mundo e não se responsabilizam pelos seus atos. É novamente muito difícil ouvir alguém que está agindo dessa forma. Penúltimo. O 6º dos 7 itens. Exagero. Ele prejudica a nossa linguagem às vezes. Por exemplo, se eu vejo alguém que é realmente incrível, do que eu chamo isso? Então, é claro, esse exagero se torna mentira e nós não queremos ouvir pessoas que sabemos que estão mentindo para nós. E, finalmente, o dogmatismo. A confusão de fatos com opiniões. Quando essas duas coisas se confundem, você está ouvindo na direção oposta, alguém está bombardeando você com suas opiniões e como se fossem a verdade. É difícil. Então aqui estão eles, os 7 pecados mortais da fala. São coisas que eu acho que precisamos evitar. Mas há uma forma positiva de pensar sobre isso? Sim, existe. Eu gostaria de sugerir que há 4 bases, fundações, sobre as quais podemos ficar se queremos que o nosso discurso seja poderoso e para fazer a diferença no mundo. Felizmente, essas coisas soletram uma palavra. A palavra é hail, granizo, e ela tem uma grande definição também. E eu não estou falando sobre o material que cai do céu e o acerta na cabeça. Eu estou falando sobre essa definição. Cumprimentar ou aclamar entusiasticamente, que é como as nossas palavras serão recebidas se ficarmos sobre essas 4 bases. Então, o que elas representam? Vejam se conseguem adivinhar. O H. Honestidade, é claro. Ser verdadeiro no que você diz, sendo direto e claro. O A é a autenticidade. Apenas sendo você mesmo. Um amigo meu descreve isso como estar sobre sua própria verdade, que eu acho que é uma bela maneira de colocar. O I é a integridade. Sendo a sua palavra, na verdade, fazer o que você diz e ser alguém que as pessoas podem confiar. E o L é o amor. Eu não quero dizer o amor romântico, mas quero dizer desejar às pessoas o bem. Por 2 razões. Primeiro, acho que a honestidade absoluta não pode ser o que queremos. Meu Deus, você está tão feia esta manhã. Talvez isso não seja necessário. Temperada com amor, é claro, a honestidade é uma grande coisa. Mas também, se você está realmente desejando bem a alguém, é muito difícil julgar ao mesmo tempo. Eu nem tenho certeza de que você pode fazer as 2 coisas simultaneamente. Então, hail. Além disso, é o que você diz, e é, como diz a velha canção, é o que você diz e também a maneira como você diz. Você tem uma caixa de ferramentas surpreendentes, é um instrumento incrível, e ainda assim esta é uma caixa de ferramentas que poucas pessoas já abriram. Eu gostaria de remexer um pouco lá com você e só puxar algumas ferramentas que você pode gostar de usar e que vão aumentar o poder da sua fala. Registro, por exemplo. Agora, registro de falsete que não pode ser muito útil na maioria das vezes, mas há um registro no meio. E eu não vou ser muito técnico sobre isso com qualquer um de vocês que são treinadores de voz. Entretanto, você pode colocar a sua voz. Então, se eu falar aqui pelo meu nariz, você pode ouvir a diferença. Se eu descer aqui na minha garganta, que é onde a maioria de nós fala, a maior parte do tempo. Mas se você quer peso, você precisa ir até aqui no peito. Você ouve a diferença? Nós votamos em políticos com vozes mais graves, é verdade? Porque associamos profundidade com poder e autoridade.
E isto é registro. Então nós temos o timbre. É a forma como a sua voz é sentida. Mais uma vez, a pesquisa mostra que preferimos as vozes que são ricas, suaves e quentes, como o chocolate quente. Bom, se você não é assim, isso não é o fim do mundo, porque você pode treinar. Contrate um treinador de voz. E há coisas incríveis que você pode fazer com respiração, com postura e exercícios para melhorar o timbre. E agora a entonação. Eu amo entonação. Esta é a metalinguagem que usamos para lhes conferir significado. É uma raiz de sentido na conversa. As pessoas que falam tudo em uma nota só são realmente muito difíceis de ouvir se eles não têm entonação alguma. É daí que o mundo monotônico vem, ou monótono, monotom. Também temos entonação repetitiva, chegando agora, onde cada frase termina como se fosse uma pergunta, quando na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. E se você repetir essa várias vezes, na verdade restringe a sua capacidade de se comunicar através da entonação, que é uma pena. Então vamos tentar quebrar esse hábito. Ritmo. Eu posso ficar muito animado dizendo algo muito rapidamente, ou eu posso também diminuir até enfatizar. E no final de tudo, é claro, é o nosso velho amigo silêncio. Não há nada de errado com um pouco de silêncio em uma conversa. Não temos que preenchê-lo com uns e ans. Pode ser muito poderoso. Claro, a tonalidade. Muitas vezes vai junto com o ritmo para indicar excitação, mas você pode fazê-lo apenas com a tonalidade. Onde você deixou as chaves? Onde você deixou as chaves? Significados ligeiramente diferentes nessas duas formas. E, finalmente, o volume. Eu posso ficar muito animado usando volume. Desculpe se eu assustei alguém, tudo bem? Ou eu posso fazer vocês realmente prestarem atenção ficando bem quieto. Algumas pessoas irradiam o tempo todo. Tente não fazer assim. É chamado de sodcasting. Isto é impor o seu som às pessoas ao seu redor sem nenhuma consideração. Não é agradável. Naturalmente, onde tudo isso entra em jogo, acima de tudo, é quando você tem algo realmente importante para fazer. Pode ser num palco como este, dando uma palestra, pode ser propondo casamento, pedindo um aumento, discursando em um casamento, seja o que for. Se é realmente importante, você deve isso a si mesmo. Olhar para esta caixa de ferramentas e o motor que vai funcionar, e nenhum motor funciona bem sem ser aquecido. Aqueça sua voz. Na verdade, deixa eu mostrar como fazer isso. Será que todos podem ficar de pé por um momento? Eu vou mostrar os 6 exercícios de aquecimento vocal que eu faço antes de me apresentar em cada palestra. Sempre que forem falar com alguém importante, façam isso. Primeiro, braços para cima, respiração profunda e inspirem. Assim. Mais uma vez. Muito bom. Agora vamos aquecer os nossos lábios. Vamos para... Muito bom. E agora... Igual quando você era criança. Agora seus lábios devem ganhar vida. Vamos fazer o seguinte com a língua, exagerando. Lá, 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 lá. Lindo, estão ficando muito bons nisso. E em seguida agora enrole uma... É como champanhe para a língua. Por fim, eu só posso fazer um. Os profissionais chamam isso de sirene. É muito bom. Começa com o I e vai para o O. O I é agudo e o O é grave. Então você vai... Fantástico, uma salva de palmas para vocês. Sentem-se, obrigado. Da próxima vez que falarem, façam isso com antecedência. Agora deixe eu colocar isso no contexto para fechar. Esta aqui é uma questão séria. Este é o lugar onde estamos agora, certo? Não falamos bem com pessoas que simplesmente não estão ouvindo num ambiente que tem muito ruído e acústica ruim. Eu falei sobre isso neste palco em diferentes fases. O que seria o mundo caso estivéssemos falando poderosamente para as pessoas que estavam ouvindo conscientemente em ambientes que eram aptos para o propósito? Ou para fazer isso um pouco maior. O que o mundo seria caso estivéssemos criando e consumindo sons conscientemente e projetando todos os nossos ambientes para o som de forma consciente? Isso seria ótimo. Seria um mundo que soa bonito e aquele em que o entendimento seria a norma. E essa é uma ideia que merece ser espalhada. Obrigado. Obrigado.